Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né pessoal? Graças a Deus, a gente ainda está aqui, né, nessa realidade para continuar, tá pessoal? O nosso processo da nossa caminhada é muito difícil aqui, tá pessoal? Tem frequências diferentes, tem consciência ainda com muito pensamento diferente. Então, isso tudo interfere também no nosso campo, tá? Não tem. Ai, você não tem o que ver. Não tem o que fazer. A gente precisa, a gente cuidar da gente, tá? Que a própria nossa frequência possa ajudar alguém a cuidar também da frequência dele, né? Tome consciência disso, né? E consiga, como é que se diz? Cuidar da sua frequência. Não é fácil, né, pessoal? Por isso que a gente que é espiritual, que a nossa sensibilidade aumenta, né? Aumenta nossos sentido além do sentido físico, né? Porque na ciência a gente tem cinco sentidos, mas a gente não tem só cinco sentidos, tá, pessoal? A gente tem mais sentido além desse físico. Então, que a gente percebe a energia, percebe muitas outras coisas. Então, isso é a gente que é espiritual, né, pessoal? A gente que é espiritual, a gente tem isso. É conhecido como coisas, dom sobrenaturais, né? É conhecido aí pela religião, pelos grupos religiosos como isso aí, tá? A gente tem. Então aí tem médios aí sensitivos, né? Então são conhecidos nessa situação. Mas a gente que é espiritual, a gente tem isso, né? Aumenta. Por que aumenta? Parecendo que Deus devia tirar pra gente. É porque a gente tem que sentir, pessoal. Sem o sentir, a gente não se torna ser humano. A gente se torna demônio. Então, para a gente se tornar ser humano com amor ao próximo, a gente tem que sentir o que as outras pessoas estão sentindo, para que surja esse amor dentro e a gente trabalhe a favor do bem, trabalhe a favor do bem. Então, por isso que é aumentado a nossa sensibilidade, a gente tem que sentir. Então, se você não está sentindo, tá, pessoal? Tem alguma coisa errada aí, tá? Tem que trabalhar isso aí, porque a gente tem que sentir as coisas, tá? Entende, pessoal? Então, todas essas coisas, como é que se diz? A gente tem que sentir. E às vezes, né, pessoal, a gente às vezes sente coisas aqui que a gente não quer sentir, tá? Que é coisa muito pesada, muito ruim, tá? Tem aqui notícia, tem coisa aqui que eu nem quero ver, tá, pessoal? Mas às vezes eu sou obrigado a ver também isso aí. E aí traz um sentimento na gente, tá, pessoal? É isso, não tem o que fazer, tá, pessoal? Mas o que é que a gente? A gente tem que se equilibrar, tá? Buscar coisas que busquem equilíbrio tanto com o ambiente onde você está, você se equilibrar também os seus pensamentos, trabalhar suas emoções, tá? Essa é a nossa jornada da nossa consciência aqui, enquanto a gente está aqui como humano, né? A gente tem um corpo elétrico, um corpo eletroquímico, né? O nosso corpo é eletroquímico. Enquanto a gente tem esse corpo, a nossa consciência está guiando, a gente tem que ter esse equilíbrio. É o que o nosso tema que a gente está falando aí, para que a gente não entre nesse desequilíbrio espiritual, tá? Você vê como é um trabalho, né, pessoal? A gente
como a gente está humano aqui, como a gente tem que se, como é que se diz, equilibrar, manter esse corpo físico, se equilibrar. Então, há uma complexidade, uma dificuldade, e pior que tem ainda as coisas trabalhando contra você, para que você não desperte a consciência. Imagine, tá, pessoal? Então, tem muitas coisas trabalhando contra. Então, veja a complexidade. Eu estava vendo uma EQM, né? Uma moça que era enfermeira, ela teve parada cardíaca, né? E ela teve essa EQM. E ela disse que viu o corpo dela lá deitado, ela andando por hospital. Ela disse, nossa, isso quer morrer? Ela perguntando, isso quer morrer? Nossa, eu queria ficar aqui, tá? Não queria voltar pro corpo. Então, tem muitas pessoas que contam isso na QM, tá, pessoal? Por que ela não quer voltar pro corpo? Porque o corpo é denso, né? Então, e tem as preocupações aqui dessa realidade. E lá ela não precisava comer, ela disse que lá não precisava comer, não precisava dormir, lá eu ficava tranquilamente. Mas só que apareceu do lado dela, né, o ser espiritual falando se ela morresse, ela ia para um lugar tenebroso. Ali ela soltava para um teste da consciência, para ela despertar a consciência dela, para ela liberar o perdão, porque ela não perdoava uma pessoa. Ela estava com ressentimento de mágoa, né, no coração, e aquilo ia fazer com que ela fosse para um lugar que a gente sabe, né, que é um umbral, um lugar escuro, onde tinha muito sofrimento. Ela disse que estava num lugar escuro, onde tinha muitas pessoas gritando, sofrendo. Entende? É a experiência dela, é QM, né? Então ela contando isso, então ela aí percebeu que tinha que perdoar, porque se ela morresse ali, né? E pior que os médicos já tinham dado, essa daí tá dando parada cardíaca sucessivamente, essa daí não vai sobreviver, não. Mas aí o ser espiritual falou para ela, calma, você só está descansando, você vai voltar. Você vai voltar para lá. Mas primeiro você tem que aqui aprender alguma coisa, acordar a sua consciência, para você voltar diferente. Então, e a pessoa, todas as pessoas que têm que volta diferente, tá, pessoal? Não tem que não volte diferente, tá? Então, é isso, pessoal, tá? A gente, né, como é que se diz, está aqui nessa realidade, a nossa consciência. Quando digo a gente, tá, pessoal? Consciência. Estamos aqui como humano, né? Temos um nome, temos um corpo aqui para alimentar, temos preocupações aqui por causa da maneira que o sistema faz com que a gente viva aqui, tá? Então, como é que a gente tem que entender tudo isso para a gente saber jogar o jogo e não entrar num desequilíbrio, tá? Espiritual. É o nosso tema, né, pessoal? Que a gente tá falando, a gente já vai para a nona parte, né, pessoal? Para a nona parte aí desse tema aqui, é isso, nona parte. A gente gravou ontem, foi a, a oitava parte, não foi? Então, a gente falou de chakra, a gente falou de muitas coisas, né, sobre esse tema, que é o quê? O que é, né, o desequilíbrio espiritual. A gente agora está vai para a nona parte, que a gente está na parte bíblica das coisas, na parte, né? E os evangélicos gostam dessa parte aqui que eu leio a Bíblia. Ontem, né? Teve aí muitos que assistiram me dando parabéns.
tinha visto ali uma profundidade espiritual, né? Mas é isso, pessoal, tá? Tem que ter o espírito, porque senão a gente não consegue ver essas profundidades. Eu mesmo, tá? Quando eu estava nos grupos, eu não conseguia ver. Eu lia, mas não conseguia ver como eu lia. Então, eu era levado, manipulado pelos grupos religiosos. É isso. A maioria da gente é manipulado, tá? Aí, aí ele fala, o que é o desequilíbrio espiritual? Então a gente viu aí na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava parte, o que é esse desequilíbrio? Ele fala, o desequilíbrio espiritual é a perda da harmonia interna, que é gerado por uma desconexão com a própria essência e que é influenciado externamente e negativamente, né, por energias, né, resultando em sintomas como fadiga extrema, irritabilidade, pessimismo, insônia, e que geralmente causada por acúmulo de energia de baixa vibração. A gente é uma esponja, a gente acumula essas coisas. E a Matrix sabe disso, tá? Então, é acúmulo de energia de baixa vibração e emoções intensas como raiva, tá, pessoal? A gente sente, né? Ódio. Então, a gente sente, a gente tem que trabalhar. Você viu que ontem a gente viu na Bíblia, a gente não pode deixar a ira, né? A raiva, a ira dominar o nosso íntimo, né? Se alojar na alma. A gente não pode, tá, pessoal? Então, é raiva, ódio ou falta de propósito na vida. Então, pessoas que não sabem o que está fazendo aqui, que é uma maioria aí, está perdido totalmente nessa realidade. Que vai acontecer o quê? Afeta o corpo físico, a mente e o espírito. Então, é isso que está acontecendo, tá, pessoal? E eu estou aqui para poder transmitir essa frequência boa para que você saia dessa frequência de desequilíbrio. Comece a entrar numa frequência boa de equilíbrio, tá? Muitos aqui do meu canal já entraram nessa frequência de equilíbrio. Estava totalmente perturbado por coisas religiosas, estava com a confusão na mente, mas quando ela começou a assiduamente assistir aqui meus vídeos, ela começou a se equilibrar, começou a vontade de meditar, orar, vontade de ler as escrituras, de buscar coisas espirituais. Entende? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Espero que todo que esteja aqui esteja assim, tá? Mas talvez não tenha pessoas, todos que estão aqui não estão assim. Às vezes até estava endurecendo o coração. Às vezes, como é que se diz, ainda não despertou a consciência. Então, tem muitos tipos de pessoas que estão aqui. Então, vimos isso na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta parte, sétima, né? Oitava parte e agora a nona parte, né? E a gente parou aqui nesse versículo, né? 1 Coríntios 7, 9. Mas se não consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Então, a gente viu, até perguntei a vocês, né? De que chakra o apóstolo Paulo estava falando, de que energia aqui o apóstolo Paulo estava mandando as pessoas ter cuidado. A energia sexual, né, pessoal? Então, esse ardendo desejo aqui é a energia sexual que pode entrar no descontrole.
Então você não consegue se controlar, então você está vulnerável, então está descontrolado. E o espírito é para levar a gente ao controle. Então, o que é que a gente tem como descarregar essa energia sexual? A prática sexual, né? Então ele disse: se case, tenha uma mulher, ou então você que é mulher, tenha um marido, tenha as práticas, porque essas práticas é importante para você descarregar energia, mas com amor, isso vai fazer com que até essa energia que a gente pratica aqui, como ser humano, ela ajude a gente a elevar a nossa consciência. Por quê? Porque não é toda prática sexual que traz benefício para a nossa consciência. Porque, por exemplo, se eu sair aí, me deitar com qualquer mulher ou com uma prostituta, eu vou descarregar energia? Eu vou, pessoal. Porque é uma coisa biológica, eu vou descarregar energia, vou ter, né? Eu vou, né? Mas só que aquela prática que eu fiz não trouxe benefício para minha consciência, porque eu fiz aí com qualquer pessoa. Então, já pensou com a prostituta, quanto espírito tem ali? Então, deve ter sugado a minha energia, deve ter colado no meu lombo, sugando a energia. Talvez até o espírito que está nela acompanhe você, fique perturbando você por semanas, até você começar a orar, a meditar, entrar numa frequência. Oh Deus, tira esse mal de mim aí, até você sair da frequência que você entrou. Então, não é a prática qualquer que descarrega a energia. Então, a gente precisa descarregar essa energia, mas com consciência, com a pessoa que você ama, com a pessoa do lado. Então, com a pessoa que você tem um compromisso, que esse casar-se aqui é você ter um compromisso com a pessoa. Então, o casamento é um compromisso que você tem com a pessoa, de cuidar, de amar, de trocar energia. Entende? Não é para sair aí como alguns, né? Eu conheci alguns evangélicos, não quer se casar, mas quer sair por aí tendo relacionamento sexual assim, sem compromisso nenhum, tá? Então a gente pega uma prostituta aí, né? Porque agora tem aquelas mulheres do job aí. Ele quer sair assim, quer viver a vida dele assim. Não pode, tá, pessoal? Também mulheres, tá? Não quero casar, tal. E agora o negócio tá ficando difícil, né? O relacionamento entre homem e mulher, porque você tá vendo que tá quantas leis aí, então o cara tá até com medo de ele ter um relacionamento e pode ser preso. Se falar qualquer coisa, se fazer qualquer coisa, tá? A mulher lá dá uma queixa, você vai ser preso. Então veja como está dificultoso o relacionamento entre o homem e a mulher. Veja o que o inimigo está fazendo, pessoal. Surrateiramente, tá? É isso que a gente está encontrando aqui nessa realidade, tá? A coisa está apertando de uma certa forma que não está sendo fácil. Então, ele disse para você, se não está conseguindo controlar, não, a energia precisa descarregar. Então, case-se, então tenha um compromisso com a pessoa, porque é melhor você ter um compromisso com a pessoa do que ficar ardendo aí em desejo. Não pode, tá? Isso é um descontrole. O que mais? Nona parte. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Então aqui ele está falando dos chakras básicos, chakra sacral, né? Que é o chakra da sexualidade, então dessas coisas, né? O apóstolo Paulo. Aí o que? Nona parte, né? Colossenses 1, 13 e 14. Ele fala: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então,
eu tenho que explicar isso aqui, porque senão as pessoas não entendem para quem a Bíblia está falando, tá? Ele não entende principalmente os evangélicos, né? Então, o que é que ele está falando aqui? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele quem? Pergunta é essa, né? Cristo, né? Resgatou a gente do domínio das trevas. Então, das trevas da ignorância. Então, trazendo, quando a gente desperta, trazendo consciência. Então, ele nos resgatou a nossa consciência. Então, ele veio, resgatou a nossa alma, a nossa consciência. Transportou a nossa consciência, a nossa alma, para o reino do seu Filho. Então, aonde está o reino do Filho de Deus, pessoal? Então, isso aqui ele está falando que aconteceu. Então, acontece quando? Quando a gente desperta a consciência. Você é transportado para esse reino do Filho. Está onde esse reino? Cristo explica aí. O reino está dentro de vós, no meio de vós. Então, ele transportou o quê? A consciência, a alma da pessoa. Então, a vibração sua da sua alma saiu das trevas. É isso que ele está falando, né? Para o reino do seu Filho amado, né? Deus fez isso, em quem temos redenção. Então, nós temos redenção nesse Filho amado, a saber, o perdão dos pecados. Então, é na frequência de Cristo que a nossa consciência é limpa, a gente tem a redenção, a gente não tem culpa na consciência. É por isso que o apóstolo Paulo ele sabia disso. Por isso procuro, né, conservar minha consciência diante de Deus e diante dos homens. Então, a gente não faz as coisas, tá, por causa que a gente tem consciência. E a gente tenta conservar essa consciência pura, limpa, tá? E isso tem a ver com que o nosso comportamento, o nosso pensar aqui, tem a ver, porque a nossa consciência ainda está aqui, tem um corpo aí. Entende agora, pessoal? Entende o que Paulo está falando? Ele nos resgatou quem? Resgatou a nossa consciência, a nossa alma das trevas. Então, todos que são despertos, ele não anda em treva, tá? Ele tem um espírito da verdade, um espírito da luz, um espírito que guia ele, tá? Agora, a gente, como tem corpo ser humano, a gente tem falhas, tem erro, porque falta ainda muita luz, muita consciência, mas a gente já tem uma luzinha. E não deixe apagar essa luz em você, tá? Se apagar essa luz, já era, você vira um demônio. Aí, o que mais, pessoal? Romanos 3, versículo 23 e 24. Vamos ler aqui. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, ele afirma, ele fala lá para Colossenses e afirma aqui aos romanos que todos nós estávamos pecados, estamos destruídos da glória. Não tinha conexão nenhuma com o Criador, com Deus. A gente foi justificado gratuitamente por sua graça. Então, a graça que é Cristo, né? Por isso que ele nos resgatou através da sua morte, né, pessoal? A gente foi justificado gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, por meio dessa frequência, a gente vai ter a redenção da nossa consciência. Entende? E isso começa, né? Nosso processo espiritual no despertar da consciência. Quando a gente desperta, a gente entra nesse processo. E vamos atender a nossa
a nosso chamado, viu? Da nossa consciência, tá, pessoal? Não faça como alguns aí que ficam endurecendo o coração, tá? Então, pessoal, o que mais? Hebreus 10, versículo 19 e 22, até 22. Vamos ler aqui. Portanto, irmãos, então, olha como ele começa. Ele está falando com irmão de alma, aquele que despertou a consciência, aquele que nasceu de novo, aquele que é irmão. Ele não está falando com todo mundo. Mas eu sei que você tem a Bíblia aí. E vocês pensam, né? As pessoas, aqueles que estão ainda no ego não despertou, ele pensa que está falando com ele, não, está falando com quem são espirituais. Portanto, irmão, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, vamos pensar aqui espiritualmente o que é que o apóstolo Paulo, né, que o livro de Hebreu, né, a maioria dos estudiosos acredita que foi o apóstolo Paulo que escreveu esse livro, né? Então, o que é que ele fala aqui? Ele disse, portanto, irmão, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Então, mas o lugar santíssimo era quando tinha um tabernáculo. E agora, pessoal? Por isso que um dia eu perguntei aqui, né? Um pastor aí que queria ser dado de sabichão, eu digo, aonde está o lugar santíssimo agora? Está na sua igreja? Então todo mundo tem que ir para lá. Entende, pessoal? Todo mundo tem que ir para lá. Quem não está entrando no lugar santíssimo não está tendo um relacionamento com Deus. Então ele disse, para entrar no lugar santíssimo, pelo quê? Pelo sangue de Jesus, né? Tem até uma música aí com os evangelhos, né? Pelo sangue de Jesus, né? Pelo sangue de Jesus, Tem uma música aí, os evangélicos cantam, então. Foi através pelo esse sangue que foi derramado, a nossa consciência é purificada, a gente pode se conectar, entrar nesse lugar santíssimo. Isso é espiritualmente, tá, pessoal? Porque o lugar santíssimo não está agora no lugar físico, como no tempo de Israel, né? Que tinha lá o tabernáculo, e nesse tabernáculo tinha um lugar santíssimo, ali fisicamente. Mas agora, o véu, como ele fala aqui, né? Continuando, ele disse, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Então, pelo novo, agora tem um caminho. Deus criou um caminho para você chegar a ele. E esse caminho é vivo, que é Cristo, né? Por isso que Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenda, pessoal, né? Para nossa consciência, que ele nos abriu. Então, quem é ele que abriu? Foi o próprio Deus abriu esse caminho. Então, o próprio Deus fez esse caminho para a gente se chegar a ele. Por quê? Todos pecaram, estava destituído da glória dele. Então, estava separado de Deus. Então, Deus criou o caminho dele. É por isso que essa fala que diz que todo caminho leva a Deus é uma mentira, é um engano bem lavado. Vocês não podem acreditar nisso. Então, existe um caminho que Deus abriu por meio do seu véu. Então, quando Cristo morreu, foi por isso que foi rasgado o véu. Está lá escrito, quando Cristo morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo.
Então, quem agora entrar na frequência de Cristo pode acessar o lugar santíssimo para adorar a Deus. Você entende, pessoal? Não tem nada a ver mais. Está rasgado o véu, então você pode ir direto entrar no lugar santíssimo. Agora, através da frequência de Cristo. Então, ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, do corpo que Cristo ofereceu como sacrifício. Temos, pois, um grande sacerdote, então, que é Cristo, né? Sobre a casa de Deus. Então, quem é o sacerdote? Quem é o sacerdote da casa de Deus? É Cristo. Então, por que outros querem se colocar como sacerdote? Por isso que meramente aqui eu sou um vaso, né? Um vaso que a espiritualidade está usando. Ele está me usando, nada mais. Eu sou. Quem é o sacerdote? Quem é o pastor? Quem é o guia? É Cristo. É que está guiando vocês. Tá? Eu, meramente, eu estou me colocando com toda a dificuldade que eu encontro nessa realidade, tá, pessoal? Né? Pedindo também a Deus para, né, entrar numa boa frequência para ele usar para transmitir para vocês esses conhecimentos. Principalmente disso aqui, ó, tá? Da escritura, porque isso aqui tem uma perturbação na mente, principalmente dos evangélicos, uma perturbação muito grande, tá? Entende-se, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é quem? É Cristo. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Então, sua alma tem que estar vibrando numa sinceridade, numa humildade, né? Você tem que. E é isso que é a frequência de Cristo. Foi por isso que Cristo disse: sou manso e humilde de coração. Então, aprendei de mim para você entrar na frequência, para você entrar no lugar santíssimo e adorar Deus. Então, você tem que se aproximar de Deus, né? Com um coração sincero e com plena convicção de fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, como é que eu quero agradar a Deus, irmão? Como é? Você tem que usar essa energia, essa força, essa fé. Por isso que não deixe ninguém matar a sua fé, pessoal. A crença que você tem no Criador, em Deus, tá? Em Cristo, não deixe, tá? Porque tem uns aí que querem aí. Eu tô vendo lives, eu tô vendo coisa, tudo para querer matar a sua fé, tá? Você que não tem conhecimento, você é religioso, pode mexer com sua fé e você não acreditar mais em Cristo, em Deus. Ah, Deus não existe não. Ah, irmão Sobra, não existe mais não. Você está afastado, porque você está afastado. Quando você se conectar com o coração sincero, com Deus, você vai ter a plena convicção de fé. Tendo o coração espagido, então purificado, né? Para nos purificar de uma consciência culpada. Então aí a gente vai ser purificado a nossa consciência. E o nosso corpo lavado com água pura, então, com a palavra de Deus. A palavra de Deus é água pura, é água limpa que desce e vai limpando todo o nosso ser, né? Entende? Aí você vai se tornar alvo mais que a neve, né? Os evangélicos cantam: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, pelo sangue lavado. Aí, ó, tá vendo? É pelo sangue, mais alvo que a neve serei. Então, é pelo sangue de Jesus que a gente vai se purificando, se tornando alvo mais que a neve. Então, veja o que o apóstolo Paulo fala aqui, pessoal. Ele tá falando de
a gente entrar no equilíbrio, para entrar nesse lugar santíssimo. Para que o sacerdote entrava nesse lugar santíssimo? Para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Então, hoje você pode, em qualquer lugar agora, com um coração sincero, com a frequência boa, você entrar e adorar o Criador. Não precisa ir para um lugar. Antigamente tinha um lugar lá santíssimo. Isso que os pastores não falam para vocês, tá? Porque eles querem manipular você, tá? Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá. Salmo 89, versículo 15. Como é feliz o povo que aprende a clamar ao Senhor e que anda na luz da tua presença. Então, esse daí, a pessoa que anda na presença de Deus, né, clamando, orando, é um povo feliz, pessoal, porque ele está numa frequência, ele anda na luz da presença de Deus. Então, você quer ser feliz? Então, você tem que aprender a clamar a Deus, né, a orar, a entrar na frequência, para você andar na luz da tua presença. Então, é frequência. Então, você vai ter que entrar em uma boa frequência, então, de equilíbrio. Tá? Porque nos enganaram há século, tá? Que dizendo para a gente ir para algum lugar, para encontrar Deus, enganaram a gente, tá? Aí o que mais, pessoal? Jeremias 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, foi o recado que Deus estava falando com Jeremias. Fala para esse povo, tá? Que ele só vai me encontrar quando ele procurarem. Ele só vai me achar quando procurarem de todo o coração. É por isso que o primeiro mandamento lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. Então, para você encontrar a Deus, você tem que estar de todo o coração. Senão, não encontra. Você vai ficar procurando aí, você vai para a religião, vai para uma, vai para outra. Eu tava assim, tá, pessoal? Eu acho que a maioria daqui dos que estavam aqui na... Deixa eu tomar um chá aqui, tá? Eu acho que a maioria dos que estavam aqui no meu canal estava assim também, procurando. Ia em uma, vai em outra, procurando, né, a Deus, né? Porque a pessoa acredita que exista um Deus, né? Então ela está procurando. E aí a matrix religiosa, não é aqui. Aí outra, não é aqui que você vai encontrar, é aqui. Então aí, ó, as pessoas criaram essa confusão aí, gospel, né? Que a maioria chama confusão gospel. Então, mas vocês estão se esquecendo o que Deus falou para Jeremias. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurar de todo o coração. Então, por quê? Porque Deus está na sua alma, está na sua consciência. Quando você entrar nessa frequência de todo o coração, você se conecta a Deus, pessoal. É por isso que quando a gente se conecta à nossa essência divina, a gente está se conectando à fonte, a Deus. E aonde está a sua essência? Aonde está a sua essência divina, pessoal? Aonde está? Está lá fora? Ah, está lá no templo lá, né, que você vai. Você entende, pessoal, o engano que nos enganaram? O engano que nos enganaram. Aí o que mais, pessoal? Salmo 139, versículo 7 até o 12. Nossa, vamos ler tudo isso aqui, né, pessoal? Vamos ler.
para onde poderei eu escapar do teu espírito? Então, é a primeira pergunta do salmista. Então, para onde será que a gente pode escapar do espírito de Deus, pessoal? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá está. Se eu fazer minha cama na sepultura, né? Lá você está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali tua mão direita me guiará e me sustentará. Então, não tem como, tá, pessoal? Porque Deus está em você, Deus está na sua consciência. Você não pode fugir de Deus, pessoal. Entende? Você não pode, ninguém pode fugir de Deus. As pessoas ficam resistindo, o espírito fica resistindo à presença de Deus na vida dela, pessoal. Para que você está fazendo isso? Entende? Deus só quer trazer luz, quer trazer força, quer trazer bênção para a sua vida e você fica fugindo. Você não quer crer. Então, pessoas que não querem crer, ficam fugindo das coisas. Para quê? Deus vai estar em todo lugar onde você for. Ele, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, né? Ele está em treva, o cara, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Então, mesmo nas trevas, Deus está lá. Por isso que se a pessoa, quando está numa dificuldade, né, pessoal? Ela aí com o coração sincero, ela fecha o olho e ora a Deus, ela começa a orar, então Deus começa a vir trazer luz, então o mal começa a sair dela, então ela já passa para outra frequência. É assim que acontece, pessoal. Tá? Porque Deus está ali, né? Mas não está manifestado na sua vida, porque você está em treva. Aí ele fala, a noite brilhará como o dia. Então, para Deus, a noite é como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então, não tem como a gente fugir de Deus. Então, veja a percepção do salmista. Para onde, né, eu poderei escapar do teu espírito? Você acha, pessoal, que a gente pode escapar do espírito de Deus? É uma pergunta, né? Você responde aí, tá? Aí, o que mais, pessoal? Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que invoca, com sinceridade. Então, o Senhor está perto daqueles que é sincero, daqueles que é humilde, sincero, daquele que está nessa frequência. Então, pessoal, por isso que a gente não pode perder essa frequência. É a frequência que Cristo é manso, humilde de coração, a gente não pode. Foi por isso que os pastores, os líderes agora se desviaram da presença de Deus, da espiritualidade dele, porque ele saiu dessa sinceridade, dessa simplicidade. Eu fiquei muito feliz, né, que teve uma pessoa aqui que ela percebeu isso. Nossa, eu senti, tá, irmão Samuel, a sinceridade, uma simplicidade no que você estava falando. Não entendeu nem muita coisa do que eu falei, mas ela sentiu a frequência. E isso me deixou muito feliz. Disse, nossa, graças a Deus eu estou permanecendo ainda na frequência. Porque já pensou, aí posso ganhar dinheiro, aí pode aumentar aqui meus inscritos, aí eu posso, né? Aí ser chamado por podcast, aí ficar famoso, né? Como diz aqui, entre aspas, né? Vai pensar que vai ficar, aí começa a entrar dinheiro, então você pode se corromper com essas coisas. Então fica atento, mantenha a sua simplicidade. E não foi isso que aconteceu com a maioria dos líderes, pastores, aí. Se desviaram.
Uns nem estavam conectados, né? Mas outros que se conectaram verdadeiramente, mas depois se desviaram pela ilusão dessas coisas aqui, dessa realidade. Por isso que a gente não pode dar crédito à ilusão que a gente está aqui, pessoal. A gente tem que entender como a gente tem que viver essa ilusão. Viver esse jogo aqui. Então a gente tem que saber disso. Não se deixar por levar por essa ilusão. Então você vai entrando, sua consciência vai entrando nessa ilusão, quando vê você está perdido. Quem que está perdido? A sua consciência, né? Entende? Então, o Senhor está perto de quem? De todo que invoca. Então, todos que estão buscando, mas que estão buscando como? De todos que invocam com sinceridade. Ao que mais? Atos 17, 27. Deus fez isso para que o homem buscasse e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então, às vezes, Deus, né, faz isso, Deus fez isso para ver se o homem que está cego, né, buscasse a Ele, buscasse a Deus. Então, Deus quer que a gente volte para Ele, pessoal. Deus quer que a gente volte à conexão, porque a gente perdeu a conexão. Por isso que Ele criou um novo caminho. Ele colocou um caminho. Venha por aqui, ó, tá? Vocês vão se conectar comigo. Entende, pessoal? Mas olha, o inimigo está tentando aí. Criou a confusão religiosa, criou tudo para desvirtuar você de se chegar a Deus. Mas se você invoca com o coração sincero, você vai se conectar verdadeiramente. Então, tateando, né? Tá cego, pudesse encontrá-lo. Então, puder encontrar Deus, embora não esteja longe de cada um de nós. Então, ele não está longe. Ele está perto daquele que invoca com sinceridade. Então, o que é que a gente tem que ter? Entrar nessa frequência de sinceridade, ser sincero para com a gente e para com o próximo. Entrar na frequência da humildade, né? Da mansidão, como é a frequência de Cristo. Então, a gente vai poder se conectar com a nossa essência espiritual. E aí a gente vai estar conectado com Deus. Aí a frequência de Deus vai emanar na nossa vida. As pessoas vão ver que você é de Deus, você é diferente. As pessoas me falam direto, pessoal. Eu não carrego Bíblia, né, como alguns evangélicos. Eu ando, sinceramente, às vezes eu ando até de bermuda, uma camiseta com sandália, simplesinho. Mas as pessoas sentem a luz, sentem a frequência diferente. Olha aqui, ó, agora aqui mesmo eu tô com essa camisa aqui um pouco mais polo, né? Mas eu tô aqui de bermuda e de sandália aqui. Tô simplesinho aqui, pessoal. É como o meu canal. A gente precisa dessa simplicidade, sinceridade, dessa humildade. Eu já falei sobre essas 3 frequências, né, pessoal? Que são frequência, são energia. Então, humildade, sinceridade, simplicidade. Então, mansidão, né, que é a frequência de Cristo. Então, a gente precisa estar nessa frequência, porque assim a gente vai se conectando mais com a nossa essência espiritual. Não é esse engano aí, tá? Que alguns espirituais estão falando. Vem aqui que você vai ter dimensão espiritual. Você vai se conectar com a sua essência, com o seu eu superior. Não é isso aí, tá, pessoal? Isso é uma frequência que você tem que trabalhar dia após dia, tá, pessoal? Porque não adianta você estar lá, até ali, né? Você entra numa frequência boa, mas depois cá você está enganando, está mentindo,
não está sendo sincero com as pessoas, você está agindo totalmente. Então, você vai sair da frequência. Deus não vai estar conectado com você, porque Deus procura os verdadeiros. Então, pessoas que são verdadeiros adoradores dele, para fazer você entrar nesse lugar santíssimo. Então, é isso que Deus está procurando. Tá? O que mais, pessoal? Acabou? Acabou, pessoal. Aí a gente até acabou antes de 60 minutos, tá? 50 minutos agora. Mas graças a Deus que a gente acabou esse tema, né? O tema desequilíbrio espiritual. Foi muito bom, né, pessoal? Foi muito bom enquanto durou. Mas esse tema não se acaba, tá, pessoal? A gente vai sempre de uma forma direta, indireta, sempre a gente vai estar falando sobre esse desequilíbrio. Mas foi bom que nessa série aqui, nessa novela que a gente fez aqui do desequilíbrio, vocês aprenderam dos chakras, né? Falei sobre o chakra, falei sobre a frequência, falei sobre muita coisa. Tá aí, pessoal, tá aí gravado. Eu não sei se o YouTube vai se invocar logo e vai mandar tudo embora, tá? Eu não sei disso. Mas aproveite aí, enquanto está aí no YouTube aí. Você tem acesso aí, meus vídeos aí, minhas coisas aí, tá, pessoal? E espero que esteja ajudando vocês esse conhecimento, tá, pessoal? Eu espero isso. Esse conhecimento me ajuda algumas pessoas aqui, tá? Mas eu espero que ajude todos, tá? Mas é isso. Depende do nível de consciência que você vai entender essas coisas. Tá bom, pessoal? Então, acabamos na 9ª parte esse tema, o que é o desequilíbrio espiritual, né? E por que não podemos vibrar nessa desconexão? Porque o desequilíbrio vem dessa desarmonia interna, que é essa desconexão que a gente tem com o Criador. Então, vai gerar vários desequilíbrios. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Obrigado aí vocês que compartilharam, vocês que comentaram, tá? Obrigado vocês, tá? Pessoas até dando coraçãozinho, né? Batendo palma, né? Não me agradeça, pessoal. Eu sei que isso aí é a frequência que eu passei, tá? Mas agradeço a Deus, pessoal. Porque se ele também não trabalhar na minha vida, não existe esse trabalho espiritual aqui. Eu só consigo fazer esse trabalho porque ele está trabalhando. Se eu me afastar aqui, não tiver mais a presença dele, acabou, pessoal. Acabou, não tem trabalho espiritual mais, tá? Por isso que eu me conservo, tá? Eu faço igual o apóstolo Paulo. Procuro conservar a minha consciência diante de Deus e diante dos homens. Tento levar uma vida diante dos homens aqui, uma vida, né? Eu sou mais reservado, né? Eu saio pouco, às vezes eu saio, né? Talvez quando eu sair aí para a praia, eu vou filmar, vocês vão ver que eu estou caminhando lá na praia, tá? Olha o meu neto aqui, ó. Chegou, calma, vamos acabar aqui, ó. Vamos dar tchau, pessoal. Então, agradecer a vocês, pessoal. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Vamos dar tchau. Tchau!